E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai seguir com os estudos, né? E aí a gente está recapitulando o que é que a gente está vendo. A gente está vendo esse texto, né, sobre as 4 9 verdades e o caminho de 8 passos na perspectiva da prática. Então, essa não é uma perspectiva usual. Usualmente a pessoa vai entrar no caminho de 8 passos, no budismo, assim, ela talvez fique achando que aquilo é um pouco extraterrestre, assim, porque fica um pouco longínquo, né? Que ela vai entrar, ela vai ter que aprender o que é dukkha, o que é avidya, sanskara, etc. E aí não é essa, o Lama não tem muito essa abordagem, né? O Lama ele tem a preferência pelo caminho do cotidiano, assim. Então, por exemplo, tem uma passagem nos termos de Dudjom Limpa, né? Dudjom Limpa é como se ele fosse um grande bruxo assim do budismo, no sentido de que ele era muito hábil em passar os ensinamentos. E ele era um yogi, né? Então ele viveu os ensinamentos de forma experimental, assim. Ele via os ensinamentos pulsando no coração. E aí tem uma passagem que ele diz que ainda que ele tivesse atingido um nível de meditação assim, um assado, quando ele se colocava em meio ao mundo, quando os animais ferozes eles rugiam, aquela meditação que ele tinha aprendido, ela se esvoaçava. Então, a gente não precisa de animais ferozes, né? Porque a gente já tem a sogra, já tem já tem o trânsito, tem várias situações, né, que como a gente está num momento onde o Sansara ele não é uma época de ouro do Sansara, né? A época de ouro é como se fosse assim, está tudo muito estável, entende? Isso seria a época de ouro do Sansara, uma coisa meio reino dos deuses, assim. Aí a gente não tá nessa época, né? Então, tá todo mundo muito à flor da pele. Então, é como se as emoções perturbadoras estivessem eclodindo muito rápido. E aí, talvez justamente por isso, talvez seja muito apropriado a gente ver justamente essa perspectiva dos ensinamentos a partir do segundo giro, né? Então, a gente já está vendo a partir do giro da vacuidade, ou seja, eu não sou isso. Eu sou uma natureza livre que por liberdade pode se enroscar nessa confusão e se fazer dentro de um jogo neurótico dessa forma. É isso, assim. Só que isso é tão na cara, né? Que a pessoa diz, tá, mas e aí, o que é que eu faço com isso? Aí vem os ensinamentos. Então, o que acontece? Antes de entrar propriamente no tema, né, de hoje, aí tem essa questão do yoga do cotidiano. Então, o yogi, ele vai ter essa uma disposição mesmo assim, ele tem uma disposição interna a querer ver o ensinamento funcionando dentro. É um pouco diferente do caminho do erudito, do acadêmico, assim, onde a pessoa ela pega muitos livros e vai para lá, vai para cá, e a etimologia disso, a etimologia daquilo, segundo fulano, cicrano, vademecum e por aí vai. O caminho do yogi não, ele estuda, ele precisa clarificar as dúvidas, isso é crucial, pensar, contemplar, repousar, né? Mas ao mesmo tempo ele quer ver aquilo funcionando, assim. Então é como se fosse o caminho da confiança na verdade do ensinamento. E aí é yoga do cotidiano por causa disso, porque enquanto do John Limpa ele precisava meditar e depois ele ia para um lugar onde tinha animais ferozes, tipo leão, elefante, etc. Aqui não, aqui só basta tu botar o pé ali na Agamenon que tu vai ver como é que está o funcionamento do mundo interno. Ou então andar no calçadão de boa viagem depois das 10 da noite, assim. Aí tu vai vendo que as emoções não brotam do contato do teu pé com o concreto, sabe? As emoções brotam de simplesmente um engano nosso em se fixar
nesse movimento caótico da mente e não reconhecer essa capacidade de liberdade. Aí é muito bonito assim e até mesmo raro que a gente encontre com esses ensinamentos que apontem a liberdade frente a esses processos. Eu fiz um resuminho assim, por exemplo, do caminho de 8 passos, né? Deixa eu vir mais para cá. Então o que acontece? Aqui visão, aí aqui tu tem primeiro passo, segundo passo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Aí da forma como está aqui, está um octágono. Então essa forma é que eu acho mais interessante de se apresentar, porque ainda que o caminho de 8 passos ele seja apresentado de uma forma sequencial, a gente vai andar dessa forma. Ou seja, o passo que a pessoa conseguir identificar, ele reforça e abre espaço para o passo seguinte. Então, por exemplo, o primeiro passo, eu coloquei aqui como primeiro, mas é como se ele tivesse um pouco à parte aqui, ó. Ele vem o primeiro e ele segue até sempre, assim. Porque sempre o que é que vai acontecer é que a gente vai olhar para as mesmas coisas que antes estavam nos incomodando, mas a partir de uma motivação mais ampla, tá? Então vem o segundo, o terceiro e o quarto, que seria equivalente à etapa de moralidade, ou seja, não trazer sofrimento aos seres. E o quinto passo seria trazer benefício verdadeiro aos seres. Depois o sexto passo é dhyana, ou shamatha. Sétimo passo, visão mais ampla da realidade, que é prajnaparamita. E oitavo passo é a presença. Mas o que é que acontece? Na verdade, todo o ensinamento do Nobre Caminho de 8 Passos, ele é descrito a partir de Prajnaparamita, né? A diferença é que no sétimo passo, a pessoa ela vai entrar com cuidado naquilo que é a contemplação do sujeito e o observador da experiência. Eles não são duas coisas separadas, eles são uma coisa só. Mas aí, para não complicar muito, vamos voltar ao tema atual, que é assim, a gente está nessa transição, ó, ou seja, viu o primeiro passo, que é a motivação, não está desejando mais rodar no samsara, ficar se desgastando ali dentro, revê a motivação, contempla a impermanência e, ó, segundo, terceiro, quarto passo, evitar trazer ações equivocadas da mente, ações equivocadas da fala, ações equivocadas do corpo. Mas e aí, Roberto? E aí, Robertinho? Tipo, vou virar um vaso chinês porque eu vou estar parado, né? E aí eu vou estar em contato com as pessoas. E as pessoas demandam. Não sei se a gente já viu assim, que as pessoas demandam. Quem tem filho já sabe como é. Ou então quem tem qualquer tipo de relação, né? Sociedade, no trabalho, é, em casa, com a esposa, com o marido, etc., a pessoa vai começar a ver assim, pá, mas eu não lembro de ter assinado esse contrato de que era para eu fazer tal e tal coisa, mas tudo bem, vamos andando, né? Vamos ver como é que isso vai andar. Aí a pessoa vai ver que dentro da bolha, a bolha é como se ela ganhasse uma vida própria ali dentro ali. E o outro embolhou e dentro da bolha a pessoa é natural que veja as coisas como se fossem recursos. E aí, tu olha para isso e tu disse que isso é problema do outro, outro olha para isso e brota uma vontade de querer intervir de modo positivo. Aí, se a gente tem contato com os ensinamentos de modo verdadeiro e autêntico, a gente vai querer intervir, com certeza. Então, seguindo na página 20 da apostila, eu acredito que seja o quinto parágrafo. Ele diz assim: eventualmente, se simplesmente nos colocarmos de forma positiva na quinta etapa, ou seja, quinta etapa, quinta etapa. Se colocarmos de modo positivo na quinta etapa, as etapas anteriores, ou seja, os impulsos das ações negativas, cessam.
Particularmente, eu gosto de apresentar o caminho de 8 passos assim. Tu apresenta a motivação e já dá um salto para o quinto passo. Direto. Por quê? Porque a pessoa, ela vê a compaixão operando, mas ela vê e aí daqui a pouco vai ter alguma coisa dentro dela que vai responder de um modo contraditório. Mas ela viu que a compaixão é possível, entende? Mas como aqui a gente está vendo do modo gradual, por isso que foi interessante a gente ver o contato com o lodo primeiro. Mas eu fico achando assim que, tipo, pá, a pessoa já está tão lascada que é melhor apresentar alguma coisa positiva para ela, entende? Tipo, go Willy, tipo, vai Willy, tipo, pula essa trincheira que tu tá preso aí e vê a compaixão operando. Até porque é justamente que a pessoa vê a compaixão operando que quando ela volta, que ela entra em contato com o lodo, ela não vai achar que ela é o lodo, entende? Ela vai entrar em contato com o lodo e ela, opa, vi alguma coisa aqui que eu não estava vendo antes. Mas ela já viu a compaixão antes, e isso é a segurança dela. Então, mas ainda assim é bom fazermos o diagnóstico, ou seja, é isso que eu estou falando, né? Ainda que tu veja o quinto passo operando, é interessante olhar como é que está o pezinho no lodo ali. Porque às vezes a gente está lá em cima da flor de lótus, aí daqui a pouco olha para baixo assim, sim, seria maravilhoso que eu pudesse tomar um pouco de banho de lama, que é bom para a pele, refresca. Aliás, se eu andar a borboleta ali dentro, melhor ainda. Aí lascou. Então, esse diagnóstico é isso, ou seja, a pessoa vê que tem lugares que ela consegue ter compaixão e tem lugares que ela não está conseguindo. E tanto faz, entende? Porque dá na mesma. Por quê? Porque é isso que vai fazer ela andar. Não vai acontecer uma coisa assim do tipo, olha, enfim, cheguei numa compaixão e ponto. Não é. O que vai acontecendo é que você vai avançando e a prática ela tem um teto. Aí esse teto agora serve para você subir e avançar mais um pouco mais. Aí vem um outro teto. Aí ele avança e você sobe e vem um outro teto. E assim vai. É assim que vai acontecendo. Então, por exemplo, é muito importante que quando a gente sente para meditar e para começar a praticar, a gente veja justamente isso, que quando a gente senta, a gente não está sentando sozinho. A gente está sentando com todos os seres que a gente tem conexão e que virá a ter conexão, né? Essa é a abordagem mais elevada, né? Então, tu senta e tu já está inseparável de todos os Budas. Esse é o ponto, assim. Tu já está inseparável de toda a linhagem, Guru Rinpoche, etc. E o que tu quer fazer é simplesmente rescindir o contrato com o Sansara. Esse é o ponto, assim. E aí, mesmo que trabalhemos apenas na quinta etapa, onde saímos do foco autocentrado e nos colocamos num foco amplo, onde as energias autocentradas não podem brotar, ainda assim, eventualmente podemos ser cobrados a nos manifestar de forma pessoal. E aí, se não houver estabilidade, podem surgir complicações. O que é essa estabilidade? Seria não só a prática de shamatha, mas também o lugar onde o olho está repousando. Porque a gente está com a motivação do Bodhisattva, então a motivação do Bodhisattva ela não quer moleza. O Bodhisattva não quer moleza. O maior medo do Bodhisattva ele é abandonar as pessoas. A pessoa vai dizer, mas Robertinho, calma. E quando eu vou fazer retiro, eu não saio não. Calma, jovem. É assim, quando a pessoa vai fazer retiro, aquilo está mais para um tratamento, uma UTI. A pessoa está vendo que tem lugares que ela consegue ajudar e ela está vendo que tem lugares que ela não está conseguindo. Então ela diz assim, eu gostaria de poder estabilizar para poder entrar nesses lugares que eu não estou conseguindo. Porque alguém vai ter que ir lá falar, né? Alguém vai ter que ir lá falar para os seres que a raiva que eles estão sentindo não é tão sólida quanto parece. Alguém vai ter que ir lá falar para os seres que o orgulho que eles estão sentindo não é tão sólido quanto parece. E por aí vai. Esse é que é o ponto. Aí, o que é que vai acontecendo?
Vamos lá. Por isso, a importância desse diagnóstico. Ou seja, é muito importante a gente cuidar das relações. Então, se a gente também quiser classificar essa etapa da quinta etapa, ela seria a etapa de pacificação, purificação e cura das relações. Pacificação, purificação e cura das relações. A gente não tem como avançar deixando alguma relação em aberto, que fique claro. Por quê? Porque aquela relação em aberto ela vai surgir como um cobrador kármico, ou seja, alguma coisa de desejo e apego ali ainda ficou, está fisgando a gente, entende? E aí o que acontece? Esse diagnóstico ele é crucial. Aí ele vai dar o Lama vai dar um exemplo no texto. Por exemplo, alguém na empresa chama. Essa empresa é mexicana, então o nome é composto. Ou seja, Maria Helena. Ela vem Maria Helena. Por favor, compareça ao departamento pessoal. Aí a pessoa já vai tremendo na base, né? Tipo, o que está acontecendo que eu vou para o departamento pessoal? Então a pessoa chega lá com foco amplo, Amélie Poulain. Mas ela está sendo chamada a partir do foco pessoal. Não sei se isso já aconteceu já assim com alguém, assim, a pessoa está lá super bodhisattva assim, aí vem alguém meio tipo, isso aqui. A pessoa, pá, será que ela esqueceu de tomar a vacina? Então, de novo, ó, a pessoa está com um foco amplo, mas o outro está com um foco pessoal. Ou seja, é importante cuidar das relações. Então ela vai pensar, Maria Helena, eu vou lá com orgulho, com inveja, com desejo de apego, com ignorância, desinteresse, carência, com raiva ou medo. E agora? Eu vou lá como? Então essas são emoções. Aqui no texto ele está usando emoções pessoais, né? Por quê? Porque é pessoal no sentido de que a pessoa ela embolhou e ela está autocentrada, então ela acha que aquilo é só com ela. É só com ela. Então, usualmente a gente tem essa sensação, né? Eu sou uma pessoa, eu começo a descrever as bolhas que eu tenho. Aí, não estou com um lápis aqui, mas deveria ter assim, equação matemática. Pessoa igual liberdade de natureza de Buda mais condicionamentos. Pronto. Deveria ter isso. Pessoa igual natureza de Buda mais condicionamentos. Então, ele vai seguir. Se o coração da pessoa estiver pulando, ela olha. Bom, isso é medo. Ela não diz, eu estou com medo. Hum, hum. Esse é o ponto. Eu estou construindo isso. Não é necessário a minha... Não, isso não é necessário. A minha natureza, ela é ilimitada. Então, isso pode acontecer apenas com essa identidade. Tipo, é um super salto a pessoa ela reconhecer que não é ela que está com medo. É a identidade da funcionária que está entrando ali dentro. Isso é um super salto, sabe? Isso é um super salto. E eu estou amparado por essa dimensão ampla. Isso é uma coisa meio faixa 4, assim. Mas a pessoa confia. Eu posso trazer benefício aos seres? Ela faz uma pergunta. Ela diz, claro que pode. Se eles acham que eu sou uma boa funcionária, ótimo. Mas se não for, eu mudo. A pessoa não está apegada, entende? Ela está um pé dentro e um pé fora. Vocês entendem isso assim? Um pé dentro e um pé fora. Ela está com um pé dentro porque ela está na empresa. Então ela está como funcionária dentro da empresa. Mas ela está com um pé fora. Por quê? Porque ela não está defendendo alguma coisa assim, tipo, eu só vou ajudar os seres se eu tiver um abono salarial. Não vai rolar isso, sabe? Não é isso que está sendo falado. Aí, o que é que acontece? A pessoa ela pode chegar à conclusão que é assim, eu não tenho nenhum problema. Eles vão me dizer coisas desagradáveis, assim, tipo, Maria Helena, horrível.
Você aqui, ó, número da matrícula 3524. Veja quantos atrasos. Aí Maria Helena sempre chegou no horário certo e tava batendo todas as metas, né? Aí numa semana que a filha dela adoeceu, aí a pessoa vem cobrar os atrasos. Maravilhoso isso. Sabe? Então eu vou olhar de forma muito lúcida. Eu não vou olhar nem com orgulho, nem com inveja, nem com desejo, nem com apego. Não vou olhar com nenhum deles. Eu vou olhar lucidamente. Vou aprender com elas. E o que tiver de acontecer, vai acontecer. Ah, porque é, né? Então, ó, eu não vou olhar com nenhuma dessas emoções, mas eu vou aprender com elas. Porque usualmente a gente pode entrar o caminho como se fosse o caminho do ouvinte. Então eu entro, aí se brotar alguma emoção perturbadora, eu já fico meio crispado e fico querendo evitar. E a emoção perturbadora chega o quê? Dançando forró. Porque ela diz, eu vou bulir com tu, eu vou bulir. E a pessoa tá, bulir com tu, eu vou bulir com tu. Daqui a pouco ela tá com o corpo mexendo, a energia mudando e a mente já tá com estratégia, né? Não no elo, assim. Eu tenho uma estratégia, assim, tipo, tá, eu vou pra cá, eu vou pra lá, sim. Você tá se achando super esperto. Mas, ó, aconteça o que acontecer, a pessoa vai se dando conta desse processo. Aí ela diz, isso seria confiança na visão, sabe? Confiança nos ensinamentos. É assim, aconteça o que acontecer, ela tem o Dharma. Ela tem a herança da linhagem. Ela tem essa confiança. Ela não tá... É tipo o Buda, né? O Buda Shakyamuni, ele não foi chamar a Maharaja para tomar açaí ou tomar Coca-Cola. Tipo, ele vai ver como é que Maharaja é mesmo, né? Quando ele senta em silêncio, ele enfrenta os maras. E também o professor Wallace ele ressalta isso, assim, que ele diz, quando o Buda atinge a iluminação, ele vai dizer, Mara, I see you. Mara, eu te vejo, né? Então Mara aparece. Devia ter agora o gif da Mara Maravilha, assim. E Mara aparece, ri, aí o Buda ri de volta e Mara. Então ele segue no texto. Mas eu estou completamente disponível para trazer benefício aos seres. Eu sei como fazer isso. Na minha limitação eu tenho problemas. Então, se por acaso alguém está com problemas, seja bem-vindo ao grupo. Mas eu sei como fazer. Portanto, eu estou garantida e não preciso ter medo. Isso aqui é um super meio hábil. Ele está tentando deixar a gente numa posição de uma paisagem, na verdade não seria nem uma paisagem, de uma mandala, que é a mandala do Lótus. O que é isso, né, mandala do Lótus? É que assim, não importa o que Sansara faça, o Sansara não tem poder, entende? Porque o que surge e o que cessa é aquilo que é construído. E nós não somos aquilo que é construído, somos os construtores disso. Então, ele segue no texto. E assim, haja o tremor que houver, de novo refazemos o nosso voto. Ou seja, a motivação, né? Tiago de Rinpoche enfatizava, se eu quiser... Os ocidentais gostam muito dessa coisa de títulos. Então, se vocês quiserem lembrar de mim, vocês podem me chamar de o Bodhisattva da motivação, para a gente poder lembrar disso, né? Então, repousamos estáveis. Por quê? Porque já temos uma experiência com as emoções perturbadoras. Ou seja, ele está tentando lembrar assim, o que é que a gente está fazendo até agora? Então a gente viu o segundo, terceiro e quarto passo, onde a pessoa está aprendendo a não ser responsiva diante das emoções perturbadoras. Então ela tem algum nível de liberdade frente às emoções perturbadoras. Então já sabemos que não é a outra pessoa que é horrível, é o nosso medo que faz a outra pessoa ser horrível. Não é que a outra pessoa é arrogante, por exemplo. É que temos orgulho, né? Então, a gente não quer se submeter a uma situação onde o outro está nos avaliando. Porque eu não sei se a gente percebeu, a pessoa está super orgulhosa, ela está dando pitacos, assim. E ela está se achando, assim, a última bolacha do pacote.
Aí se a gente tiver com um pezinho ali no reino dos deuses, aquilo crispa um pouco, porque os deuses são muito sensíveis à questão da visão deles, assim. Eles têm tanto orgulho da própria inteligência que basta tu criticar um pouquinho, aquilo fica um pouco estremecido. Se ultrapassarmos as 6 emoções perturbadoras, naquele momento, onde a identidade está sendo colocada em xeque, é muito melhor. Então, por exemplo, como a gente tem falado, tem momentos que a gente vai poder localizar as emoções perturbadoras e os 6 venenos e as 10 ações não virtuosas de frente. Aí tudo bem. Só que vai ter momentos que aquilo vai ser colocado em xeque. Como, por exemplo, tu dá bom dia. Aí todo mundo na sala não responde. Aí daqui a pouco tua energia baixa, entende? Se a energia baixou, tu tinha uma expectativa ali, pô. Então tua energia, tua identidade está sendo colocada em xeque. Aí tu agradece, né? Tu agradece porque tu tá vendo com o cotidiano o que é que tu precisa aprimorar na prática da meditação. Aí tu volta pro quadrinho lá do 240 itens e marca orgulho. Eu achava que se eu ficasse dando um bom dia na dependência do resultado dos outros, eu ia ficar bem. Aí, visão equivocada. Aí tu continua dando um bom dia, entende? Mas agora tu pergunta onde é que tu tá repousando, onde é que tá o teu olho sutil, onde é que tá a tua base. Esse é o ponto. E tu dá um bom dia e se der bom dia, tudo bem. Se não der, tudo bem. Esse é o ponto. Mas no mundo convencional, as pessoas vão olhar para nós como identidades e eventualmente vamos usar a linguagem da identidade. Isso é muito importante, porque às vezes tem um equívoco nosso de achar que a gente vai dinamitar a identidade. Ou seja, a identidade não serve. Não é isso. O que a gente está tentando elucidar é a fixação de forma recorrente, aspirar por uma identidade dentro do samsara e só assim ter a capacidade de se sentir vivo. Esse é o ponto. A gente não está aspirando por isso. Então, por exemplo, nas relações isso vai ser muito demandado, né? A pessoa ela pode se colocar como uma esposa, como um marido, como um filho, como um chefe, como oficial de justiça. E o outro vai te ver assim, mas de onde tu tá, é tu que sabe onde é que aquilo tá, entende? O outro não tem como saber, a menos que ele pergunte, ou a menos que ele seja um bodhisattva. Um bodhisattva de níveis mais avançados, assim, né? Porque a gente se acha super especial, ele dá uma levantada assim e já sabe tudo que está acontecendo, assim. Aí a gente chega nos lugares aí, não, mostra aqui, quem é você? Aí puxa a carteirinha de FBI, a Federação dos Bodhisattvas Infiltrados. Aí a pessoa está assim, não, é, você trabalha no escritório de contabilidade, né? A pessoa, sim, trabalha. A pessoa está assim. Por quê? Porque quando o outro pergunta, você trabalha no escritório de contabilidade, ele já criou uma conexão, entende? Ele está já numa paisagem e ele está tentando me encaixar nessa paisagem. Aí tu vê como é o melhor meio hábil de lidar com aquilo. Às vezes é necessário mandar a real, e às vezes é necessário simplesmente ir mantendo algum nível de conexão mais próxima, de forma que esse primeiro contato sirva para tu poder avançar e poder dar um calço para o outro subir e também avançar no caminho espiritual dele. É muito importante isso, porque a gente não vai avançar querendo negar as identidades. Isso é muito importante. Até porque é justamente por isso que a gente vai entender a vastidão de inteligências e seres que estão presos nas mesmas situações, assim. Esse é o ponto. Então, quando usarmos a linguagem da identidade, temos que estar limpos. Caso contrário, o problema é certo. O que é limpo? É não ter um traço de fixação àquela identidade. Se tiver, é natural que aquilo vai afundar. Essa é a razão pela qual precisamos purificar esse âmbito, ou seja, a transição do quadro da 240 itens para o quadro de 200 itens. É crucial fazer essa transição, assim. Então a gente vai ficar numa gangorra. Até que isso fique estável e a gente avança. Então,
O que acontece? A origem das dificuldades ligadas à identidade está nas 6 emoções perturbadoras, que por sua vez estão descritas nos 6 reinos da roda da vida. Ou seja, a paisagem, né? Então a paisagem é um lugar sutil onde toda a nossa movimentação parece natural. Mas a pessoa não tem a sensação de que aquilo é uma paisagem, ela só se move. Como, por exemplo, num sonho ou num pesadelo, aparece sol. A pessoa está lá, no sonho, no pesadelo, aparecendo um sol. E a pessoa se move, entende? Isso é um exemplo mais sutil de paisagem. Ou então, por exemplo, a gente está na rua, eu gosto do exemplo do shopping, a gente está num shopping assim, aí tu passa por uma loja de esportes, aí quando tu vê a camisa do esporte, tu já... A pessoa não tem a sensação de que é um olhar que se moveu. Aí ela, sim, com certeza, rubro-negro. Ela começa... Aí pronto, fisgou, né? Esses roteiros, seguindo aqui no texto, esses roteiros são exemplos de como que podemos praticar. Esses roteiros é sempre associado à prática. São exemplos de como que podemos praticar. Praticar o quê? O pensar, contemplar e repousar. De como que surgem os ensinamentos, de como que surge o processo de lucidez. Eu falo isso com esse duplo propósito. Vamos dizer, com o coração aquecido é assim, eu estou aqui para ajudar os seres. De onde você veio? Eu vim para ajudar os seres. A pessoa está na alfândega do Sansara. Aí, e para onde você vai? Não, eu vou ajudar os seres. O posto Ipiranga do budismo é a motivação. Não tem nesse comercial, não sei o que, posto Ipiranga. Não sei o que, posto Ipiranga. Aí o posto Ipiranga do budismo é a motivação, entende? Aí você precisa a pessoa precisa ficar com o coração aquecido para ver isso funcionar, assim. Então, primeiro, porque através desse processo podemos utilizar um método discursivo lúcido de utilizar a nossa própria mente e assim trabalhar com as emoções, localizando e superando as dificuldades. Isso é Csikszentmihalyi, entende? Ou seja, a pessoa vai pegar a mente que ela tem, que é a mente racional, a mente lógica, a mente discursiva, e assim ela vai poder usar essa própria mente para poder entrar em contato com as emoções. Então é como se ela estivesse emulando ou simulando a capacidade da mente búdica de ver aquilo. Aí como ela vai fazendo aquilo a conta-gota, há um momento que aquilo surge de forma autônoma. Ela não precisa pensar para acionar aquilo. Aquilo surge, né? Como por exemplo agora, meu coração está batendo. Mas eu não tenho a sensação de que agora eu vou monitorar o meu coração batendo. Aquilo é um pouco estranho. É tipo isso. Então, o que acontece? Mas não só isso. Eu sei que vários de vocês são bons professores ou estão prestes a serem bons professores. Eu não quero aperrear ninguém assim, mas em algum momento eu vou acochar o pessoal do grupo a começar a facilitar. Então, isso aqui é um recado. Vocês têm a motivação de dar ensinamentos também. Por quê? Porque é isso, né? Tu começa a ver o Dharma funcionando, é natural que tu quer ajudar outras pessoas a fazer isso funcionar também, pô. É nesse sentido que ele está chamando de professor, entende? Não é um professor, um rinpoche, um blá blá blá, um tuco, um trumpa, não é isso. É no sentido que, tipo, pá, mas isso está funcionando, eu gostaria de que outras pessoas tivessem contato. Assim vocês podem facilmente transformar essa estrutura toda em muitos ensinamentos. E como é esse processo? Em primeiro lugar, deve estar bem claro na própria mente o ensinamento que será abordado. Por isso que a gente, paulatinamente e de forma cabulosa, assim, revisa. Olha, a gente está estudando Nobre Caminho de 8 Passos, está em tal passo, está fazendo isso e está fazendo aquilo. Por quê? Porque senão a mente fica esvoaçando, pô. Ah, então eu vou pegar isso aqui e vou, sei lá, jogar na Mega Sena, ou então vou... aí que a pessoa esvoaça, entende? É por isso que tem que deixar bem claro, assim. Depois ele vai dizer, em segundo lugar, contemplar, ou seja, tomamos exemplos da nossa própria vida e também exemplos que estão acontecendo com os outros. É possível adivinharmos o que está acontecendo com os outros a esse âmbito e aí falamos.
Por quê? Porque tu está treinando. Como, por exemplo, o exemplo do compadre Washington. Ele levou o exemplo ontem, né? Aí levou o exemplo e quando ele vê uma determinada figura política, ele já vai para o reino dos infernos. Aí, na hora, a gente ri. Pois é, mas se fosse com a gente faria a mesma coisa. Aí, isso é uma contemplação. Ou seja, ele percebeu que tem determinadas situações que ele não está conseguindo ter compaixão. Então, ele está contemplando com exemplos. Aí, como que a gente entende mais profundo? É a sabedoria do espelho. A gente se coloca no mesmo lugar onde ele está e daqui a pouco começa a contemplar. Porque começam a vir as pessoas, né? Que a gente também está com a mesma conexão naquele reino. Então, isso é uma boa coisa para a gente começar a contemplar. O que significa esse falar? Significa ajudar o outro a também contemplar a sua vida. Então, o processo de mudança no budismo, ele não vem como alguém que está querendo catequizar o outro. Que fique bem claro assim. Ele vem como alguém que está querendo simplesmente que o outro reconheça aquilo que ele tem de mais profundo. Por isso que todo o ensinamento, ele começa com uma pergunta. O Sutra do Prajnaparamita começa assim, né? Como deveria proceder um filho ou uma filha de novas qualidades que quisesse praticar a profunda Prajnaparamita. Esse é o ponto. Então, enquanto estamos falando, o outro está contemplando e alguma coisa vai acontecendo. Esse alguma coisa vai acontecendo é assim, que a gente se libere da expectativa de achar que o outro vai entender no nosso tempo, porque não vai. Ele vai entender no tempo dele. Aí cabe a nós ter mais paciência, contemplar a impermanência e contemplar os ensinamentos e estar disponível para poder ajudar, porque não tem outra coisa para fazer. Que fique claro assim, né? Então, às vezes, temos a sensação de que as palavras se dirigem a nós pessoalmente. Por quê? Porque estamos contemplando e ficamos armadilhados por aquela nossa própria contemplação. Ficamos desnudos para nós mesmos, e isso nos transforma. Porque é assim, a pessoa tem a sensação de que ela é uma identidade. Aí ela está lá, contemplando os problemas dela. Aí, às vezes, tu dá um checkmate na pessoa, é aquilo um pouco interessante, assim, porque a pessoa ela fica assim, ih, tô nu aqui, né? Tô nu nessa situação. E é a melhor coisa que pode acontecer, né? A pessoa começar a se despir de qualquer armadilha que ela esteja se prendendo sem estar vendo, assim. Tipo uma ratoeira. De tanto em tanto, podemos repousar, porque a prática de repousar é uma prática importante. Então, ó, pensar. Pensar é isso que a gente está fazendo aqui. Depois contemplar, pegar exemplos. E depois a pessoa precisa repousar. Por quê? Porque é essencial que pratiquemos isso conosco, senão não conseguiremos ajudar o outro a praticar. É completamente natural que ao começarmos a girar isso em nossa vida, girar o quê? O giro da roda do Dharma. Isso aqui. Esse processo vai se tornar muito poderoso e ele vai se tornar um processo autônomo. Ou seja, pensei sobre o ensinamento, que é contemplar ele, né? Palmilhar, assim, pá, entender claramente o que é que está sendo passado ali. Aí contemplei com exemplos. Depois eu repouso. É um pouco parecido. Esse repousar é um pouco parecido com deixar a mente em chamata. É isso, assim. Então, nesse processo, vamos marcando aquele quadro todo. Qual quadro? Tanto o quadro de 240 itens, quanto o quadro de 200 itens. É interessante que tenha nessa mesma proporção. A pessoa lembre que tem 240, mas que ela também lembre que tem o de 200 itens. Senão, é melhor mandar a pessoa para a tamarineira, porque se só tiver 240 itens, fique por lá, né? Tá endoidando. Não é. Tem 240 e tem 200 também. Vamos simplificar. Vamos trabalhando um quadradinho por quadradinho. Vamos fazendo uma varredura. Não tem, né? Umas coisas de
Eu acho que é um antivírus, assim. Tu bota ele para localizar. Ele vai localizando. É isso que a gente está fazendo. Tá localizando, está passando um antivírus. Quando passarmos por essa varredura, vai surgir confiança. Esse é o ponto. Isso é o que a gente brinca de suba, jovem. Não há tempo para explicações. Porque as explicações é o quê? A pessoa embolhando, entende? A pessoa, ixi, embolhou, tadinho. É isso, né? Porque vamos estar cientes de todos os nossos obstáculos. É interessante que a pessoa seja honesta com ela. Eu não consigo ver uma palavra melhor. Então é simplesmente ela começar a ser honesta. Dizer, e aí, isso está aqui ou não está? Não vai aparecer um chapolim colorado, né? Tipo, e agora? Quem poderá me defender? A gente também já está um pouco desconfiado que não vai ter final feliz, né? No sentido do final feliz do reino dos deuses, assim. Também a gente não quer ficar perdendo tempo no reino dos infernos, assim. Então, o mais importante também é ciente de que estamos trabalhando sobre aquilo. Não, porque às vezes pode surgir uma fixação. Eita, eu estou embolhado e não sei o que, não sei o que lá. Não, ó, tu está trabalhando com isso. Pô. O caminho é um caminho de transformação. É um treinamento. Então tudo se torna mais nítido e temos clareza de como as dificuldades estão sendo resolvidas. Elas podem estar claras. Esse resolvida não é um resolvido causal, né? Que eu pego uma habilidade e uma estratégia e eu transformo aquilo numa outra coisa que vai me servir de base para uma outra coisa. Não é isso. É sendo resolvido significa sendo liberado. Então as coisas podem estar claras no nível da mente. A pessoa entendeu. Mas não no nível da fala, nem no nível do corpo. Mas no nível da mente está resolvido. E vamos percebendo isso. Que é assim, às vezes a pessoa entendeu o ensinamento, mas alguma coisa ainda se move para lá e para cá. Então ela está percebendo isso. E aí, nos vários eventos da vida, isso é muito importante, assim, experiência de mundo e vários eventos da vida. A pessoa já se descolou da sensação da identidade, tipo, tá tirando assim. Vamos localizar naturalmente esses pontos e podemos trabalhá-los. E podemos ir praticando tanto na vida como na sala de meditação. E isso vai se tornando um processo acelerado de transformação. É inevitável. Então é uma alegria a gente poder encontrar com isso, né? Porque a gente vai ter tanto o bodhicitta, vai ter a lucidez, que vem de prajna, tem shamatha e tem as etapas de amadurecimento, que vem de visão, que é isso que a gente está vendo, meditação, que é a clarificação da visão, e a conduta, que é internalizar o aspecto sutil com o aspecto externo. Então é muito importante isso, assim. É muito importante isso, porque isso significa uma etapa de amadurecimento na prática. Então, se a pessoa quiser saber se ela está avançando ou não, é só olhar esse último parágrafo. Ela ir vendo como é que está essa etapa de integração da visão com o cotidiano. E aí ela lembrar que, por exemplo, nenhum lama recebeu alta ainda. Então, se nem os lamas receberam alta, por que ela está se cobrando de ter uma performance assim, o assado, né? É bom ela começar a simplesmente localizar o que é que está travando ela no quadro de 240 itens e lembrar do quadro de 200 itens e refazer o voto e seguir. Na prece sete linhas é isso, né? Renomado como aquele que nasceu do lótus. Esse é o ponto. Guru Rinpoche ele é renomado como aquele que nasceu do lótus, ou seja, ele refaz a motivação infinitas vezes, até que aquilo fique claro. Aí é como vocês já falaram nos encontros, assim, é como se tem uma hora que tem um clique. E esse clique interno, a pessoa vê o ensinamento. Aí ela vê, mas daqui a pouco ela perde. Mas ela viu, então. Então ela quer estabilizar e poder fazer esse ensinamento se tornar vivo, a partir de um coração aquecido. Aí é isso, pessoal. Então a gente segue nos encontros e até breve.